criadora do primeiro programa de rádio exclusivo sobre lutas e do Sensei Sport TV, a jornalista Ana Rissa vem ao Jogo Aberto de hoje para falar sobre sua carreira e o destaque na profissão. Então, Ana, para começar, você sempre sonhou em fazer jornalismo ou foi uma paixão que você descobriu com o tempo? Então, eu sou a estranha no ninho na minha família. Minha família é toda de médicos. Meu pai é médico, minha mãe é médica, minha irmã, mais nova, mas agora também fez medicina. E eu tinha horror à medicina, porque eu acho que eu ficava meio deslocada no almoço de família, que eles só falavam daquilo, e aí eu não sabia o que estava entendendo, então eu sabia que o que eu não queria fazer era medicina. E eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever, sempre fui muito comunicativa, então foi aí que eu enxerguei o caminho para fazer jornalismo. Ah, interessante. Hoje você já está com 16 anos de experiência na carreira, né? Agora, falando um pouco do início, como é que foi sua experiência no Diário Lance? Pois é, então, ainda bem que você não revelou minha idade, né? Mas, na verdade, 16 anos são só de Sport TV. Eu tenho mais, né? Comecei no Lance em 2003, foi em 2003. E é engraçado isso, né? Porque eu sou mulher, eu entrei numa época em que, hoje em dia, já é mais comum, tivemos muitos avanços no jornalismo esportivo em relação às mulheres, e na minha época, não. Na minha época era mais raro, assim, tinha algumas jornalistas só esportivas, e eu lembro que no meu primeiro dia de aula na faculdade, você se apresentava, né, para o professor, e ele pedia para você falar onde você queria trabalhar. E eu, na época, era mega perua, usava pulseira até aqui, brincando, não sei o quê. Cheguei e falei, meu nome é Anaíssa e eu quero trabalhar no Jornal Lance. Aí todo mundo na sala começou a rir de mim. Eu falei, você vai trabalhar na Vogue, né? Fala sério. Eu falei, olha só, eu vou conseguir estágio antes de todos vocês aqui. E acabou porque realmente eu era muito apaixonada, né? Sou muito apaixonada por esportes. Então até fiz o jornalismo sempre pensando, são duas coisas que eu gosto muito, é o investigativo e é o esporte. Então fiz a faculdade já com esse intuito de entrar no meio do esporte. E aí em 2003 eu fiz a prova para estagiário do Jornal Lance. E acabei entrando na revista Lance a Mais. Trabalhei lá de 2003 até 2004, 2002, eu me enganei. 2002 até 2003, final de 2003. Final de 2003 eu consegui o estágio na Globo, foi quando eu me mudei, mas eu continuei fazendo freela pro Diário Lance até um tempinho depois, assim, que era bastante interessante, né? São mídias completamente diferentes e que se complementavam. Então, o que eu sentia falta na TV, eu complementava com o jornal e foi então, assim. Então, você sempre foi bem determinada que queria trabalhar na área de esporte, né? Na área de esporte. Eu gosto muito da área de investigar, mas eu acredito muito no esporte, muito mesmo. Eu acredito no esporte como uma ferramenta para a própria sociedade, sabe? Eu acho que você tem a educação aliada ao esporte, eu vejo isso na prática, as histórias que a gente conta, como que o esporte salva realmente vidas, como o esporte motiva crianças, como o esporte dentro das comunidades, por exemplo, é uma coisa tão importante. Então, eu queria poder ser a mensageira, né? Fazer um bem, talvez, né, com o meu trabalho. Ah, muito legal. E agora entrando no mundo da luta, você sempre gostou desse esporte? Então, eu com esse tamanho todo, pequenininha que eu sou, né, minha mãe olhou e falou, vamos fazer balé. Eu acho que ela não tinha consciência do tamanho da filha que ela tinha. E meu avô queria me colocar no jiu-jitsu porque ele achava que toda mulher deveria fazer um pouco de arte marcial. Enfim, eu acabei não praticando nenhuma luta quando eu era criança, fui fazer o balé, etc e tal. Só que eu gostava, era uma coisa que já me fascinava. Eu gostava muito de futebol, na verdade eu sou flamenguista, eu gostava muito do Flamengo, então assim, eu entrei, na verdade, pensando em cobrir Flamengo. Mas isso é até curioso quando, voltando, né, nesses anos que eu estava te falando, a mulher que queria trabalhar com jornalismo esportivo, ela raramente ia para o futebol, ela ia para Olímpicos. Então era a opção que você tinha, mais ou menos. Olímpicos. Raramente era futebol. Eu lembro que foram pouquíssimas as experiências no Lance que eu tinha com futebol. E quando eles me mandavam fazer uma coisa de futebol, era porque eles queriam, os homens, um olhar feminino sobre o tal entrevistado. Então, assim, eu acabei me envolvendo muito com Olímpicos. E aí foi quando comecei a gostar muito, quer dizer, eu gostava muito de esporte radical, que foi a maior parte também da minha carreira antes de luta, eu cobri de esportes radicais.
E surgiu a luta, surgiu e em 2006 eu comecei a praticar, eu ainda não trabalhava diretamente com isso, e eu comecei a praticar boxe numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, num projeto social, que foi, acho que, uma grande escola para minha vida, como um todo. E você praticar a luta até te facilitou entender melhor sobre o esporte e trabalhar com isso no jornalismo, né? Exatamente, assim, e isso foi uma coisa que eu busquei porque eu achei que era muito necessário. Eu não queria ser só uma repórter que estivesse ali falando com o cara perguntas que eu poderia ler na internet. Eu quero saber, eu quero entender do que eu tô falando. Então, só que na verdade veio ao contrário, né? Primeiro veio o boxe da minha vida e ali, quando eu acho que eu entendi realmente essa dimensão do que é a arte marcial, da disciplina da arte marcial, de como realmente tudo que existe por trás da arte marcial, isso ajuda a sociedade, as pessoas, a sua própria autoestima, a sua própria confiança, a sua própria questão de respeito. Foi meio transformador para mim, assim. Você tem um propósito em trabalhar nisso, exatamente, né? E um propósito. E assim, você criou o primeiro programa de radiojornalismo lá para a antiga Beats 98, também criou o Sensei Sport TV. Para você, como é que foi essa experiência de criação desses programas? Pois é, eu tô sempre criando alguma coisa. Eu falei, eu deveria ser inventora do ano, sempre querendo criar alguma coisa. Na verdade, o Sensei surge dessa necessidade que a gente viu no canal de ter um programa que humanizasse o MMA, porque muitas vezes a gente via, aquele lutador ali, só luta, e a gente não humanizava, não aproximava ele. Então, a gente viu que tinha a potência, o Anderson Silva tinha acabado de ser campeão, existia um potencial do esporte explodir no Brasil, a gente conseguiu ver isso na época, era eu e o Mário Filho, que é jornalista também, nós dois éramos parceiros de trabalho, e a gente investiu em criar o programa de lutas. Na época, luta não era tão legal, né? Eles não valorizavam tanto lá dentro. Então, foi uma batalha mesmo que a gente fez. Mas conseguimos, persistimos. Criamos o Sensei, logo depois o MMA explodiu. Então, foi bem bacana ver toda essa trajetória, né? E explodiu da forma legal, com as pessoas como a gente queria, né? Não era porrada e sangue. Era humano, era história de vida para se inspirar, a história do José Aldo, né? O esporte como esporte. E a rádio surgiu porque eu falei, gente, a gente já botou MMA na TV, por que a gente não bota MMA na rádio? Aí um dia me deu, a gente bota MMA na rádio. E aí eu lembro que quando a gente foi à Rádio Globo vender o programa, para ver se a gente conseguia o horário na rádio, a Irene, que era diretora na época da rádio, ela não sabia nada de MMA, nada de luta, não sabia quem era Anderson Silva. E aí eu contei a trajetória inteira, né, de como que, desde, acho que do Conde Comas, chegando lá em Belém, até passando pelo Japão, não sei o quê, contei essa história. Ela falou, gente, isso aí você tinha que fazer um documentário. Aí eu falei, pois é. Aí ela, não, tô fascinada com a ideia, vamos botar o programa. E foi muito bacana, porque realmente foi ali no início, a gente chegou a ser líder de audiência, num horário que nunca tinha sido. Foi bem bacana. Pena que, na verdade, a Beat 98 acabou, né, como tudo, e foi por isso que acabou se transformando. E hoje a gente tem um podcast lá que é o Mundo da Luta, que herdou o nome, inclusive, do programa, lá na Globo. E agora, Ana, falando sobre suas experiências internacionais, cobrindo eventos de luta, como, por exemplo, lá em Las Vegas, qual foi a importância disso para sua carreira? Foi demais. Então, eu tenho uma bagagem que vem um pouquinho antes, né, dessa experiência de luta. Logo quando eu entrei no Sport TV, eu fui estagiária ali uns 6 meses, fui contratada e acabei indo parar na Zona de Impacto, né, que era a área que eu queria de esporte radical. E lá eu tive uma escola muito grande, principalmente por conta do meu chefe na época, o Cláudio Marques, porque ele era um cara bem visionário e ele achava que você, para ser uma jornalista completa, tinha que aprender a fazer de tudo. Então, tinha que aprender, saber o que você estava falando, mas saber apresentar, assim como saber operar uma câmera, assim como saber editar, porque se você precisasse desempenhar essa tal função, você estaria preparado. E produzir, que era o que eu sempre fiz. E tem uma hora que você vai precisar fazer todas essas... Exatamente, tudo ao mesmo tempo. Então, eu tive essa escola grande, foram quase 5 anos de Zona de Impacto, viajando o mundo, cobrindo surf, skate, etc. E
essa escola que eu digo que me preparou para o maior desafio da minha vida, que foi ser correspondente internacional. Então, quando eu fui como correspondente internacional, morei 2 anos em Las Vegas, representando o Canal Combate e o Sport TV. Só que era eu e minha câmera e minhas caixas de papelão, porque eu tinha que entrar ao vivo por Skype de toda hora. Então, assim, meu Deus, vou entrar aqui. Aí, o que faz? O que faz? Aí eu tava uma vez, a minha irmã estava comigo num evento, aí ela virou e falou, me ligaram, não, você tem como entrar agora? E eu nunca falo não. Não, tem. Ela falou, vai lá, pega a caixa de papelão, pega a caixa de papelão. Ela, o que você está acontecendo? Eu falei, pega uma caixa de papelão. Então, até quando eu fui passar o bastão pro Ben-Hur, que entrou de correspondente no meu lugar, eu entrego uma caixa de papelão para ele, que eu falei, esse vai ser a sua melhor amiga. E assim, agora entrando, você até chegou a comentar no início da entrevista sobre o peso de ser mulher nessa área. E assim, eu imagino que você deve ser admirado por muitas mulheres, né, que querem entrar nesse ramo também. Para você, qual é o peso, qual é a importância de estar trabalhando nesse mercado que é teoricamente de homem? Isso a gente tem discutido bastante. Eu e até minhas companheiras de trabalho que trabalham com outros esportes, a gente tem falado muito sobre realmente a presença da mulher, como mudou de quando a gente começou, imagina de quem era antes da gente e como está hoje em dia. Eu fico feliz, é o que eu falo para todo mundo. Não importa se você é homem, mulher, não importa. O que importa é, entenda do que está falando para você ter a credibilidade. Então, eu acho que assim, a minha carreira eu construí muito em torno disso. Em torno, do amor que eu sentia por aquilo, e o amor que eu sentia por aquilo era o que me fez, né, é o que me fazia, me fez me tornar muito especialista. Então, eu acho que quando você une isso, você acaba quebrando a barreira. E você já sofreu alguma experiência desagradável por ser mulher nessa área? Então, sempre perguntam isso pra gente, né? Como eu acho que eu comecei quando o MMA não era nada, né? Então, eu acho que eu cresci juntamente com o esporte. Eu nunca sofri, assim, às vezes tem uma piadinha ou outra, mas eu não como pessoas que trabalham em estádio, por exemplo, né? As repórteres que trabalham em estádio é bem mais complicado. Ana, e agora para finalizar, você poderia deixar uma mensagem incentivando mulheres que pretendem entrar no mundo do esporte? Claro, olha, eu acho que a mulherada, quando entende, se dedica e quer alguma coisa, você tem que ir atrás do seu sonho, do seu objetivo. O mundo do esporte é maravilhoso, são histórias emocionantes, que dão muito prazer pessoal também de contar. É um mundo que antigamente era bem fechado para as mulheres, mas está cada vez mais crescendo. Então, mulherada, se vocês realmente querem investir no jornalismo esportivo, estuda bem, fica dominando o assunto, porque, como diz minha vinheta do Sport TV, somos todos acreditar. Então, acredita no seu sonho que você consegue. Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras, pela sua presença, foi muito importante. Bom, o Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima!